Shalom, shalom, povo lindo do Senhor, que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida de forma poderosa. Mais uma palavra de Deus para abençoar o seu coração, para abençoar a sua vida. Eu quero trazer uma pequena reflexão com o tema: o que fazer quando você se sente invisível? O que fazer quando você se sente invisível? Você já se sentiu como se tudo que você faz, tudo que você fizesse, não tivesse nenhuma importância para as pessoas que estão à sua volta? É como se você fosse invisível. Você se esforça para dar o melhor de si, você trabalha duro, você exerce os seus dons, você ajuda pessoas, você serve, mas parece que tudo que você faz, ninguém vê, ninguém valoriza. Você já teve essa sensação? O Senhor Jesus e outros servos de Deus do passado também já passaram por isso. E na palavra de Deus nós encontramos lições preciosas de como lidar com essa situação, de como lidar com essas circunstâncias. Por exemplo, em Lucas capítulo 17, do verso 12 ao versículo 17, Lucas capítulo 17, do verso 12 ao 17, a Bíblia nos fala que Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Apenas um reconheceu o que Jesus havia feito. Apenas um reconheceu o amor de Jesus. Apenas um reconheceu o milagre de Jesus. Apenas um reconheceu o que Jesus havia operado na vida dele. Os outros 9 não voltaram para agradecer. E Jesus faz questão de falar que aquele que voltou para agradecer era um samaritano, ou seja, era um estrangeiro, não era alguém da terra de Jesus. Isso é muito interessante, porque nós precisamos aprender lições com a palavra de Deus quando a gente se sente invisível, quando a gente olha e percebe que as pessoas não estão dando a mínima para aquilo que nós estamos fazendo no Senhor. 3 coisas que nós precisamos nos lembrar quando nós nos sentirmos invisíveis. 3 coisas que nós precisamos nos lembrar quando nós nos sentimos invisíveis. A primeira delas é que como as pessoas fazem você se sentir, não é quem de fato você é. Aquilo que as pessoas fazem, ou como as pessoas fazem você se sentir, não é de fato quem você é. E eu queria compartilhar com você 2 textos. O primeiro deles está em Lucas, capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: que Jesus ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Preste atenção, ele estava ensinando aqui nas sinagogas, e ele foi glorificado por todos. Mas depois ele foi para Nazaré, e a Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 4, versículo 28 e 29. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem, abaixo. Então, essas 2 porções das Escrituras, Lucas capítulo 4, verso 15, e Lucas capítulo 28, capítulo 4, versículo 28 e 29, essas 2 porções das Escrituras nos mostram que Jesus foi louvado por uns e odiado por outros, por causa da mesma palavra. Então, umas pessoas louvaram Jesus, umas pessoas adoraram Jesus e outras rejeitaram, outras odiaram Jesus por causa da mesma palavra. Então a gente vai aprender uma lição preciosa nesse texto. O seu valor não é determinado pelo que os outros pensam de você, mas por aquilo que Deus diz que você é. O seu valor não é determinado por aquilo que os outros pensam de você, mas por aquilo que Deus diz que você é. E sabe o que Deus diz que você é? Deus diz em sua palavra que você é filho de Deus ou filha de Deus, que você é perdoado, que você é curado, que você é justiça de Deus em Cristo, que você é nova criatura em Cristo, que você é suprido pelo Senhor em todas as coisas em Cristo, que em Cristo Jesus você é vaso escolhido para levar o seu nome. É isso que a palavra de Deus diz de você, é isso que Deus diz que você é. Então a opinião dos outros a teu respeito não é o que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Então essa é a primeira lição que nós vamos aprender nessa porção das Escrituras. A segunda coisa que nós precisamos lembrar quando nós nos sentimos invisíveis é que aqueles a quem você mais serve geralmente são os que menos valorizam você. Aqueles a quem mais nós servimos são geralmente aqueles que menos nos valorizam. E aí a gente vai ver um texto muito precioso que está lá em Gênesis, capítulo 40. Em Gênesis capítulo 40 nos fala sobre
a prisão de José. José estava preso injustamente porque ele havia sido fiel a Deus, íntegro a Deus e não se deitou com a mulher de Potifar, por isso ele foi acusado injustamente e foi parar na cadeia, né? A gente conhece a história. E aí lá na cadeia, ele passou um tempo na cadeia, mas ele interpreta o sonho de dois homens, o do padeiro Mor e o do copeiro Mor de Faraó. E do jeito que ele interpretou o sonho desses homens, assim aconteceu. O padeiro Mor morreu e o copeiro Mor, ou seja, o copeiro-chefe, foi restituído ao seu cargo como José havia interpretado o sonho dele. E aí José disse para ele se lembrar, mas ele não se lembrou. Olha que interessante. Gênesis 40, versículo 14 e 15 diz assim: porém, lembra-te de mim, isso ele depois de interpretar o sonho, né? Ele diz assim para ele: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Gênesis 40, versículo 14 e 15. Aí no versículo 23 diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Olha que coisa! José serviu ao copeiro com o dom dele de interpretação de sonhos. José abençoou, da forma que José disse, aconteceu, ele foi restituído ao seu cargo. José pediu para que ele se lembrasse dele diante do faraó, mas a Bíblia diz que ele se esqueceu. Ele se esqueceu, mas Deus não se esqueceu de José. E no tempo certo, Deus usou aquele mesmo copeiro-chefe para lembrar-se de José e falar de José para Faraó. Então, lá na frente, em Gênesis capítulo 41, versículo 9 a 14, a Bíblia fala que ele se lembrou de José. Então, o fato dessas pessoas se esquecerem agora de você, não significa que elas vão se esquecer de você em outro momento. Possa ser que em outro momento Deus faz essas pessoas se lembrarem daquilo que você fez, né? Daquilo que você serviu, de como você as serviu, de como você as abençoou, e de alguma forma essas pessoas podem ser instrumentos de Deus para trazer restituição, retribuição a você. A terceira coisa que nós precisamos nos lembrar quando nós nos sentimos esquecidos, quando nós nos sentimos invisíveis, é que aquilo que não é visto pelas pessoas, geralmente é o que mais tem importância para Deus. Vou repetir, aquilo que não é visto pelas pessoas, geralmente é o que mais tem importância para Deus. Então, às vezes você está se sentindo aí invisível, como se aquilo que você está fazendo não tivesse importância para as pessoas, como se as pessoas não valorizassem os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades no Senhor, o seu serviço, e você se sente esquecido. Então lembre de uma coisa: aquilo que geralmente não é visto pelas pessoas é muito valorizado por Deus. E aí a Bíblia nos fala sobre isso lá em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, né? Porque o que é invisível, muitas vezes, é o que é mais valorizado por Deus. E aí, em Mateus 6, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão, ou seja, recompensa, junto de vosso Pai Celeste. Aí no versículo 2 diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Também no versículo 6, né? Mateus 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Isso é muito interessante. Deus vê o que é feito em secreto. Então, se você se sente invisível, se você sente que aquilo que você está fazendo não é valorizado pelas pessoas, entenda uma coisa: aquilo que você faz e aquilo que não é visto pelas pessoas, geralmente é o que mais Deus valoriza. E eu quero fechar esse momento dizendo o seguinte: a Bíblia nos fala lá em Gênesis capítulo 16 sobre Agar. Agar ficou grávida, você conhece a história, e Sara acabou humilhando ela, né? Porque ficou com ciúme, porque ela estava grávida e ela não, né? Você conhece a história. E aí ela humilhou e ela fugiu de casa. E em um determinado momento ela encontrou-se com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor liberou uma palavra sobre ela, que aquela criança, aquela descendência seria abençoada, que seria um grande povo e tal e tal. E aí ela diz assim em Gênesis 16, 3: tu és o Deus que me vê, tu és o Deus que vê, né?
El Roi, tu és o Deus que vê. Então ela identificou o Senhor como aquele que vê. Então, muitas vezes você é esquecido pelos outros, você não é valorizado pelos outros, mas saiba de uma coisa, Deus te vê e Ele te valoriza. E aí, Hebreus capítulo 6, versículo 10 a 11 diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram aos santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a mesma certeza de esperança. Hebreus capítulo 6, versículo 10 e 11. Então, Deus não é injusto, Ele não se esquece do que você faz, Ele não se esquece do seu trabalho, Ele não se esquece do empenho, do serviço, da dedicação na obra de Deus. Mesmo que você ache que ninguém está vendo, que você não está sendo valorizado, creia numa coisa, Deus vê e Ele valoriza. Então se lembre, quando você se sentir invisível, lembre-se dessas três coisas. Primeiro, como as pessoas fazem você se sentir, não é quem de fato você é. Segundo, aqueles a quem você mais serve, geralmente, são os que menos valorizam você. Terceiro, lembre-se que aquilo que não é visto pelas pessoas, geralmente, é o que Deus mais se importa, é aquilo que realmente Deus valoriza. Que Deus te abençoe poderosamente, que a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida, que o seu coração seja pacificado nesse dia, que você se enche de paz e saiba de uma coisa: todo o seu serviço no Senhor, todo o seu empenho no Senhor, todas as suas obras no Senhor, todas as suas motivações no Senhor, as suas orações, as suas lágrimas, a sua dedicação na obra de Deus é visto pelo Senhor e o próprio Senhor te recompensará. Mesmo que você se sinta invisível, entenda uma coisa: Deus é aquele que te vê. El Roi, aquele que te vê. Deus te abençoe poderosamente. Shalom, shalom, graça e paz.